tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 16 de dezembro de 2012, domingo. O verbete é de número 2510, tem 6 páginas, 52 logias e 16 máximos. O tema é buffer financeiro. No caso aí é bom a gente falar o pé de meia da pessoa. Proexologia é a especialidade. Quem redigiu o verbete é um especialista, que é o professor Marco Antônio, que está ali acompanhado da turma, é uma equipe técnica da Aracê. Cuidado com esse povo, né? Houve a invasão da Aracê no tertuliário hoje. Agora, definição. O buffer financeiro é a reserva técnica de dinheiro em caráter profilático, alocada pela CONCIN, instituição ou empresa, especificamente para cobrir determinada despesa por período de tempo pré-definido, minimizando impactos na PROEX pessoal ou grupal decorrentes de redução do rendimento financeiro. O holopensene evolutivo da auto-organização. O holopensene pessoal da liberdade. O holopensene pessoal preventivo. A minimização dos efeitos das pressões holopensênicas relativas à falta de dinheiro. O buffer financeiro pessoal, institucional, empresarial. A liberdade financeira. A independência econômico-financeira. O apego sadio à sobrevivência humana. A autonomia para a tomada de decisões. A inteligência preventiva, o calculismo das ações proexológicas planejadas, a auto-organização financeira, o dinheiro poupado, o fato imprevisto causador de despesas inesperadas. Agora, nós temos ainda na parafatologia a acumulação de bagulhos energéticos, a sinalética energética parapsíquica pessoal, os insights pessoais, as ideias inatas confirmadoras do perfil econômico-financeiro das retrovidas. O extrapolacionismo parapsíquico capaz de ampliar a compreensão pessoal para a aplicação do recurso financeiro. Agora, nós temos da argumentologia o tópico sobre transdisciplinologia, com 4 áreas de estudo científico do assunto. Na caracterologia, o outro tópico, nós temos as 3 personalidades estruturadoras do buffer financeiro. E depois nós temos ainda o tópico da tipologia, com a utilização do buffer financeiro para ser, ou pode ser, de 2 tipos. Isso aqui é bom a pessoa ver para entender o processo econômico-financeiro. Ler pelo menos esses 3 aqui, a pessoa tem que ler com calma, vale a pena. Agora, na remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos aí 5. Acumulabilidade, consciência organizadora, inteligência financeira proexogênica, poupança existencial e tesaurização. Frase enfática. A independência e o equilíbrio facultados pelo buffer financeiro permite à consciência intermissivista manter-se focada nos autoempreendimentos proexológicos e interassistenciais prioritários. Isso aqui é a pura verdade. Uma pessoa que tem problema econômico financeiro no fim do mês, ela não trabalha bem como voluntária e nem também consegue fixar as bases da programação existencial. O dinheiro distorce o pensamento da pessoa, fica preocupada com aquilo. Você já se conscientizou quanto à importância da independência econômico-financeira na realização autoproexológica? Já possui buffer financeiro suficiente para quais projetos? Eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem 11 fontes e a ebigrafia tem 2 fontes. Agora, a mega-análise aí com o João Paulo são 22 itens. Equilíbrio, recurso, reserva, aplicação, prevenção. Provisão, poupança, segurança, independência, financiamento. Planejamento, calculismo, empreendedorismo, autossustentabilidade, estabilidade e liberdade. Autonomia, economia, econometria,
proexologia, auto-organizaciologia e autoprevenciologia. Agora, o verbete aqui do dicionário hoje é antilinguisticologia. O argumento é opositivológico. Eu chamo a atenção para a pessoa ver com calma os dados, que esse verbete, ele tem 50 itens básicos aí para a pessoa analisar o assunto. Agora, aqui nos questionamentos nós temos, em certa tertúlia, o senhor comentou que algumas pessoas possuem assistência enquanto outras não. O que se deve a isso? Uma pessoa que tenha assistência significa que a mesma tenha mérito pelo seu passado? E a sem assistência são as baratosféricas? Sim, é o óbvio, né? Agora, o problema todo é o seguinte: se a pessoa tem uma ficha boa de assistencial, ela tem assistência. Um assistente extrafísico, ou seja, um amparador, a gente só encontra com ele junto dos assistidos, que é o trabalho de assistência. A pessoa tem que virar, com o tempo, uma mini peça do maxi-mecanismo multidimensional e interassistencial. Agora, as pessoas, por exemplo, de modo geral, às vezes ela pensa que ela tem assistência, mas ela tem guia cego. É um parente que morreu, alguém que está ali, mas às vezes aquele cara está precisando mais de ajuda do que a própria pessoa que está aqui. Então, isso tudo a gente tem que ver, isso é a sério. Então, tem que examinar bem com calma. E lembrar que religiões, de modo geral, devido à imposição de um dogma, todas elas têm guia cego, elas não têm amparador. Agora, perguntas ao nosso verbetógrafo. Fatologia, 7ª linha, de baixo para cima. Poderia ampliar sobre a conscienciologia econômica. Bom, são os estudos aí da economia, parte econômico-financeira, com o enfoque aí do paradigma consciencial, né? Levando outras variáveis, relacionando outras variáveis aí também, né? Então, está bem associado também com a questão que é uma linha de pesquisa da Associação Aracê, que logo em seguida está citado também, que é a linha de pesquisa em conscienciologia organizacional. Exatamente a aplicação dos recursos intrafísicos com o enfoque aí do paradigma consciencial na proexologia. A parafatologia, a última linha, poderia exemplificar o extrapolacionismo parapsíquico capaz de ampliar a compreensão pessoal para a aplicação do recurso financeiro? Bom, dinheiro é energia também, né? Então, o que a gente observa é que os indicadores, a gente trabalha muito, principalmente desde a equipe que implantou aqui o CAEC, e também foi para a implantação do campus da Aracê, esse trabalho com indicadores multidimensionais, também aplicado a essa energia mais densa do dinheiro. Então, essas sincronicidades, a gente está atento às sincronicidades, atento a outras percepções, aos insights sobre para que serve aquele determinado dinheiro que está entrando em determinado momento. Então, cuidar com isso, estar atento a essas parapercepções. E com o foco sempre mais da assistenciologia e da proexologia. Ao verbetógrafo Marco Antônio. Na fatologia, página 7, linhas 5 e 6. Como melhorar a autodesorganização pessoal geradora de endividamento financeiro num país como o nosso, com nada de educação financeira nos currículos? Bom, começar a implantar esses temas, né, de educação financeira, desde o básico mesmo, no lado convencional mesmo. Então, desde a infância, a gente começar a ter esse enfoque, principalmente quem já tem um pouco mais de lucidez, no caso dos pais. Autodidatismo econômico financeiro, senão a pessoa está perdida, né? E outra coisa, sem pé de meia, nada dá certo na vida. A pessoa tem dificuldade com a PROEX.
Não é assim que vocês falam lá também? Então, e o que a gente observa, assim, quem conhece um pouco mais gente, tem esse perfil, tem gente que já tem essa mais facilidade e tem gente que é totalmente desorganizada. Então, faz parte desse processo assistencial também. Eu achei meu pé de meia aos 36 anos, eu achei meu pé de meia. Pois nunca mais precisei pensar nisso. Porque senão nós estamos perdidos. E aí, não dá para fazer o que eu estou fazendo. A ideia é quanto mais a gente estiver escrevendo, realizando, fazendo cursos, promovendo cursos nesse sentido, tanto dentro da Conscienciologia quanto na SOCIM. Ainda na Fatologia, as linhas 6 e 7 dessa página. A era da fartura nos levou à era do superconsumismo por quais motivos? E na linha 13, página 7. Poderia nos detalhar mais sobre o que é a Conscienciologia econômica? Então vamos lá. A parte... mais ou menos. Se eu tenho repetição nas perguntas, você responde tudo também, tá? Como é que é? A técnica aqui é essa. Se houver repetição, você vai ver que é a mesma. Vamos lá, tudo de novo, sem problema. Eu só não entendi da era do superconsumismo e era da fartura. Está perguntando a era da fartura e a era do consumismo. E depois, a conscienciologia econômica. Então, e dentro dessa questão da era do superconsumismo... É a mesma que você falou, essa segunda parte é a mesma. É outra pessoa. Mas o mundo hoje vive por conta do consumismo, né? Todos nós somos bombardeados aí diariamente, o tempo todo, para consumir. Independente se tenho já algum dinheiro, alguma reserva financeira para realizar esse consumo. E acaba entrando na parte do endividamento, né? Então, a era da fartura, tanto de coisa, tanto de mercadoria, a promoção aí do consumo está bem envolvido aí. A questão da conscienciologia econômica também, como eu estava comentando antes, ligada aí também à linha de pesquisa da conscienciologia organizacional, essa questão do uso da aplicação do paradigma consciencial na análise aí da aplicação dos recursos financeiros. O verbete do DAC, em complemento, página 38, autocogniciologia, o trecho final. A rigor, a mega leitura não se restringe ao texto, mas abrange os objetos, as pessoas, os holopensentes e até o corpo. O que nós queremos dizer com isso é o seguinte: a leitura dos objetos se chama psicometria. A leitura das pessoas hoje se fala muito na psicologia sobre isso. E cada pessoa é um livro aberto. Agora a gente tem que saber ler. Só de olhar para ela, saber o que ela faz, as reações que ela tem, as tendências, o perfil da pessoa, a pessoa vê. Eu começo a ver essa leitura através da parapsicosfera das pessoas. Isso tudo é leitura. Agora, os holopensentes, você também tem que ler. Tem que saber onde você está, o que acontece, como é que é essa atmosfera, aquele ambiente que você chega. E depois, a leitura do cosmos, que é o processo da cosmologia. A gente tem uma visão, então, maior, que você sai da sua monovisão ou egovisão e vai para uma cosmovisão mais abrangente. Então, esse processo panorâmico amplia e aprofunda as suas abordagens perante as realidades e para-realidades das múltiplas dimensões do cosmos. Agora, no verbete seu, poderia ampliar os 4 itens da maniologia, página 8, aritmomania, oneomania, a peniomania e a plutomania? Bom, vamos lá. A aritmomania, mania dos números, da matemática, das contas aí, né? Oneomania, o impulso doentio aí por comprar coisas. A pessoa fica só na coisa de comprar e sem necessidade. Mas já tem ela tem a necessidade de comprar, de estar nesse impulso aí de compras, né? A peniomania é a psicose, que a pessoa se imagina na penúria, reduzido aí à pobreza. Então aí a tendência é ela ter uma segurança maior, começar a acumular mais dinheiro só por acumular, por esse medo, né? Então, por esse receio. E a plutomania também é a questão só do foco aí no dinheiro também.
dinheiro pelo dinheiro. E a gente observa que o dinheiro ele está aí para ser utilizado para a realização proexológica, promover os empreendimentos interassistenciais pessoais, grupais, institucionais. Então é mais com esse propósito aí. Então o quanto que essas manias podem atrapalhar aí na aplicação mais adequada. Professor, trabalho 3 dias por semana em uma comunidade terapêutica para dependentes químicos. Pode me dar dicas de como fazer a desassim correta? Olha, a situação é você exteriorizar a energia e depois limpar essa energia pela desassimilação. Agora, às vezes, você pode trabalhar também se encapsulando. Você vai, se envolve de energia, entra numa cápsula energética e vai trabalhar com a turma. Aí você já vai com desassimilação, porque você fica refratário ao processo, muito embora assistindo as pessoas. Agora, o melhor que tem é você fazer o problema que nós chamamos aí de arco voltaico crânio-chacral. E examinar isso com amor e carinho, com detalhe, ver como é que funciona. Uma coisa séria, para melhorar o arco voltaico crânio-chacral, é bom você pedir uma pessoa que já seja veterana no assunto para fazer o arco em você, para você sentir como é que você vai fazer com os outros. Isso, então, é muito importante, a troca de experiência. Aqui nós temos vários cursos que estudam isso dentro da dinâmica parapsíquica, de modo que vale a pena pensar por aí. Agora, em Tensenologia, página 6, terceira linha, poderia comentar a minimização dos efeitos das pressões holopensêmicas relativa à falta de dinheiro? Esse é o foco principal aí do verbete, né, do buffer financeiro. Então, essa reserva técnica exatamente para minimizar qualquer impacto aí de pressões holopensêmicas advindas de algum movimento pessoal em termos de atuação mais decisiva na PROEX pessoal. Então, certamente cada mudança tem a pressão holopensêmica relacionada àquele movimento, e isso aí, essa reserva, esse buffer financeiro vai te dar o suporte para não se preocupar com o dinheiro naquele momento. Então, aquilo ali já está profilaticamente reservado. Então, você vai fazer independente das pressões. Aqui uma nova pergunta do mesmo nosso companheiro aqui, que trabalha muito conosco. Eu queria fazer uma observação para você. Estou falando no meio das suas 2 perguntas. Você é aquele que de vez em quando está com fome e come as vírgulas, os pontos, o negócio todo. Por exemplo, essa semana você estava ótimo, não estava com fome. Você já começou a fazer tudo quanto é vírgula, está certinho, tudo quanto é ponto. Hoje, já está faltando, em 2 perguntas aqui, está faltando 3 pontos. Eu estou só falando para você observar esse detalhe, porque você escreve bem. Por que é que você é assim? Quer dizer, você é flutuante. Quer dizer, deve ter passado fome, não deve ter comido bem na hora do almoço ou qualquer coisa. Fica comendo as vírgulas e pontos. Que negócio é esse? Isso né? Agora, hoje é o dia. Agora, eu já falei umas 3 vezes com ele. Tem uma temporada que ele passa mais perfeito, não tem nada. Agora, de vez em quando, começa a aparecer tudo a falta hoje. Hoje tem 2 vírgulas e um travessão faltando, em 7 páginas, em 7 linhas. Agora, então, veja, o que ele está perguntando aqui é a segunda. Na Interaciologia, página 8, 4ª linha, poderia abordar a interação saúde financeira, saúde somática, saúde holossomática e saúde consciencial? Eu também ministro palestras, dou cursos convencionais também, consultoria, nessa área financeira. Então, o que a gente observa, assim, o impacto, né, de algum distúrbio financeiro, algum endividamento, alguma desorganização financeira, o quanto que isso vai impactando na questão da saúde do soma e em outros
veículos também, até aquela consciência está praticamente anulada para o trabalho que ela precisa realmente fazer. Então eu coloco mais na importância aí, quanto mais essa saúde financeira, essa organização, isso vai também ter um impacto positivo, saudável aí, para a pessoa manter mais o soma em dia também, vai manter o holossoma, dar condições, dar subsídios para ela estar atuando amplamente aí de uma forma equilibrada, saudável. Professor, há alguns dias atrás tive retrocognições sobre meu último período intermissivo. Eu fui instruído por Zéfiro sobre o resgate da minha esposa das cangas impostas pelo cristianismo neoprotestante. Zéfiro referia-se a mim como escocês. Depois de sofrer um AVC há 5 anos, perdi 50% da minha memória atuante e, de forma paradoxal, despertou meu parapsiquismo. Isso realmente é possível? Sim, tudo isso é possível. Agora, o que você precisa de ver é o seguinte: quando a pessoa tem um processo mórbido ou uma comorbidade, alguma coisa que mexa com o processo propriamente dito patológico, não é o ideal perante os fenômenos. Então, a pessoa tem que ser mais rigorosa para fazer observação, abordagem heterocrítica e autocrítica sobre o conteúdo dos fenômenos. Então, no seu caso, é bom você ver o que é que tem de onirismo, o que tem de realidade, para extirpar aquilo que seja ingerência do processo onírico, de sonho, de pesadelo, de uma projeção pesadelar, etc. Uma coisa que é igual a esse caso seu aí, que sofreu AVC, tem um problema, por exemplo, da experiência da quase morte. A maior parte da experiência da quase morte tem uma conotação muito patológica. Então, aquilo não é ideal para fazer a projeção. E o que se conta sobre esse processo da experiência de quase morte é preciso ter, então, mais heterocrítica e autocrítica para que os fenômenos sejam avaliados na sua real realidade, a sua real, vamos dizer, apresentação, na sua mensagem específica. Eu acho que eu me fiz compreender por você. Você é muito inteligente, eu já te conheço das coisas que você tem escrito aí, eu mesmo já recebi umas coisas a seu respeito. Eu sei de alguma coisa. Então, vamos pensar nisso. Agora, tudo isso aí que você falou é possível. E AVC, eu já vi vários casos que a pessoa realmente desenvolveu. Uma delas, por exemplo, desenvolveu um dos fenômenos que eu estava falando aqui antes, que é a psicometria. A pessoa ficou muito mais avançada em matéria de psicometria. Agora, o que é engraçado é que a psicometria mexe na questão do cerebelo, porque é o problema de ver a parte geral, psicomotriz, às vezes, o problema. Então, aí no caso seu, uma outra coisa que você pode examinar, talvez fosse interessante, é ver quais são as vertentes, os vieses que a AVC fez com você dentro do parapsiquismo. Por exemplo, qual é o fenômeno que está acontecendo mais com você? Se for uma retrocognição, que tipo de retrocognição que está ocorrendo com você? Isso também é importante examinar. Vale a pena. Você tem aí muita coisa para examinar. Agora, esse processo da memória, isso faz parte do serviço, porque a memória pega o cérebro inteiro. Mas como você perdeu só uma parte, isso não quer dizer nada. Você recupera com o tempo. Agora, eu queria mostrar aqui para vocês hoje, expor um comunicado da OIC, que é a Organização Internacional de Consciência Terapia. Ela informa a todos os voluntários da Conscienciologia que as obras do condomínio Rose Garden iniciam em janeiro de 2013, quer dizer, o mês que vem. Entre os meses de dezembro de 2011 e dezembro de 2012, que é esse mês, foram vendidos 13 lotes do condomínio, que viabilizaram o Rose Garden. Então, o condomínio já está viabilizado. Informamos que ainda temos à venda os últimos 3 lotes, que eles eram 16, venderam 13, faltam 3. Os interessados podem ligar para 4599-987711, ou se não,
30251404. Eu vou repetir. 4599987711 e 3251404. Aos interessados em construir no condomínio, o prazo para tanto será a partir do meio do ano 2013, quer dizer, daqui 7 meses, após o término da infraestrutura. Gostaríamos de agradecer aos voluntários da OIC que viabilizaram o Rose Garden e aos proprietários de lotes e futuros moradores pela confiança e incentivo a este mega projeto Consciência Terápica. Com o Rose Garden, a OIC entra numa nova etapa, a partir da convivência sadia de holochakras dentro do campus. Vocês já viram que a hora que sai aí na rua, está lá escrito, onde é que está escrito, tem uma placa enorme sobre Rose Garden, é lá que é. Agora, gente, vale a pena comprar os lotes aí, isso tudo vai valorizar muito em pouco tempo. E os preços estão mais ou menos acessíveis agora. Faltam 3 lotes, olha só, eles estão dando uma colher de chá. Agora, ó, quem mandou é a coordenação da OIC, que é o Leonardo Palubeto e a Roberta Ferreira. E também tem no Rose Garden, é Eduardo Martins, o doutor Eduardo Martins. Agora, gente, eu queria falar para vocês que eu tenho aqui, que a Sindex me deu aí de presente, eles ficaram inspirados com as coisas nossas aqui da área, e mandaram para mim a Lenda das Cataratas e a Árvore da Vida. E mandaram os copinhos que tem aqui o processo trabalhado da área nossa aqui. Então eles querem isso, você sabe, 20 anos eu recebo muita coisa do negócio. Então, esse aqui é o voluntário da Sindex, pela liderança interassistencial, da conscienciologia e etc, etc. Eu agradeço muito essa turma e achei muito bacana aqui o negócio como é feito, bem feitinho. Agora é engraçado que eles usam uma cerâmica metalizada, né? Fica bonito. Mas, ó, você vê os bichinhos tudo aí, está tudo aqui. A gente custa ver, mas você olha, e aqui tem as cataratas, ó. Muito bem bolado. Agora, outra coisa que eu quero falar com vocês. Você sabe, fim de ano, a gente recebe muito presente, e principalmente livro. Só que agora eu recebi 3 livros. Então, o primeiro deles é do nosso amigo lá da China, que é When China Rules the World. Quer dizer, quando a China dirige o mundo, quer dizer, governa o mundo. O fim do mundo ocidental e o nascimento de uma nova ordem global. É do Martin Jacques. Esse livro tem 800 páginas, tem tudo quanto é dado. Todo mundo elogiou esse livro. Eu já conhecia, mas ainda não li, não. Eu quero ver agora com calma. Me mandaram aí que é o povo que se interessa pela China com o negócio. Agora, só para você falar uma coisa para vocês, a página 253 tem um quadro aqui, uma tabela, da população das províncias da China. A população da China tem hoje 1.316.493.591 pessoas. Esse livro é de agora, 2012. Agora, o melhor da história. Eles compararam essa população com 33 países do mundo. Então, juntam 33 países, não a China. Por isso que eles chamam que é um país continental. Agora, o melhor da história. Quais são os países que tem aqui dentro? Estão tudo lá dentro. Eu vou ler alguns, porque são 33. México, Filipinas, Alemanha, Irã, França, Inglaterra, Itália, Espanha, Colômbia, Polônia, Canadá, Venezuela, Austrália, Suécia, Bulgária e um monte de outros países, por exemplo, Paraguai, esse negócio todo está aqui. Agora veja, todos esses países reunidos é que dão a população da China. Eu li alguns, são 33 ao todo. Vocês estão entendendo bem o que é isso, né? Então o negócio não é fácil, a China com essa situação toda. E ó, isso aqui é aquilo que eu falo, ele aqui está fazendo uma boa comparação.
Eu vivo falando que o povo não dá valor para o processo demográfico. O Brasil, por exemplo, hoje já está chegando a 200 milhões de habitantes. É tanto que não tem muito aqui, porque não tem nenhuma província com 200 milhões. A maior que tem é Guangdong, que tem 104 milhões das províncias da China, porque tem muita província. Entende? Ao todo, são 33 províncias aqui ao todo. Agora, inclusive, tem Macau. Macau já está com meio milhão de habitantes. Então, eles comparam Macau com a Solomon Island, as Ilhas de Salomão. Agora, por exemplo, deixa eu ler só para vocês. Sichuan, que é uma província, tem 80 milhões de habitantes. É igual à Alemanha. Então, eles comparam com a Alemanha. Agora, por exemplo, esse país, França, Yunnan, que é a província de Yunnan, tem 65 milhões. É igual à França. Agora, vamos ver a turma aí, entender a turma da Espanha, só para ver se tem aqui Espanha. A Espanha está sendo comparada com a Guaxi, que tem 46 milhões de habitantes. Então, vocês vejam bem, junta esses países todos, para dar a China. Vocês estão entendendo bem. Agora, isso aqui mostra todas as consequências do processo da China, que eu sempre falei para vocês. É o primeiro livro sério que sai sobre isso. Muito interessante. Agora, parece que esse aqui vem do Marcos Paiva, que mora lá na China, por isso que ele está sabendo do livro, e acabou de sair agora. Agora, a nossa amiga que está aí, me deu aqui, da Elísia Paixão de Campos, o que ela é sua? A cunhada dela. Por um novo ensino de gramática, orientações didáticas e sugestões de atividades. É da Cânone Editorial. O que é interessante é que o livro é sobre o processo de ensino e é dirigido aos professores. Eu quero ver com calma. O que é? Ela está dizendo que ele foi específico para professores, para para docente. Agora, outra coisa aqui que o Ivo trouxe para mim, vocês sabem que o Ivo lê os livros e marca tudo e depois passa para mim. Eu faço a leitura do livro e das anotações dele. Isso já faz alguns anos, ele é meu especialista aí de leitura. Então ele trouxe um livro sobre o Franco. É uma biografia do Franco Bravo. Esse cara é horrível, sabe? Lá da Espanha também. Agora é lógico que esse aqui tudo indica que deve ter muita coisa a favor dele, etc., porque é gente de lá, né? Deve se ver o que vai dar. E eu vou dar uma olhadela nesses livros todos, com calma. Isso aqui vai entrar na minha leitura lá. Vocês sabem que o ideal para a leitura é você ter 163 livros, que é o cálculo que nós fizemos, para ler. Então, a 3 eu já tenho. Se de ver se eu tenho 160 lá. Que é o estoque para leitura. Sabe, eu sempre tenho isso. Agora, gente... O livro da China foi feito lá? O livro da China, minha filha, é o Martin Jacques, é da Penguin. A Pinguim, a editora Pinguim. Americana, é grande. 800 páginas. Está bem assim, legível, sabe? Bem arrumadinho. Esse livro está muito bem feito. Agora, é elogio desse cara, todo lado, inclusive os Estados Unidos, por todo lado. Contra o problema, né? Porque isso é contra os Estados Unidos, uma opção de coisa. Mas, olha, é impressionante aqui, as coisas que eles falam do Martin Jacques. E começa o livro com todas as observações a favor do livro. Antes de apresentar o livro. Você tem uma ideia, é muito sério. Isso é livro desse ano. Penguin Books, sabe? É o do Pinguim. Esse livro é interessante. Eu ainda não tinha visto, não. Eu sabia que tinha saído o livro, Martin Jacques. Agora, gente, então, eu entrego agora para você, o nosso professor Marco Antônio. Cuidado que a turma toda da Aracê está ali. Marco Antônio, na página 8, binomiologia, penúltima linha, o binômio inadimplência financeira e inadimplência proexológica. Podia dar uma geral? Bom, e a gente está falando mesmo da questão da aplicação realmente do recurso financeiro em termos da PROEX mesmo. Então, quanto mais eu tiver inadimplente em termos financeiros, isso provavelmente vai indicar um desvio proexológico aí da minha parte. E então é assim, o que eu posso eliminar de problemas para estar pensando, focando aí
direcionando para atuação, para realização proexológica, para não ficar inadimplente prioritariamente aí com as cláusulas pétreas da PROEX pessoal. Em seguida, no binômio seguinte, é o binômio poupança financeira, poupança existencial. É também bem dentro dessa linha, né? Essa reserva já com o foco do seu desenvolvimento pessoal, em termos conscienciais. Tá? Então, quanto que a reserva financeira, no caso a poupança financeira, é um dos backups que a gente coloca, né, de uma das reservas mesmo aí, em termos do seu desenvolvimento. O que mais que eu preciso estar tendo aí de recursos para estar me desenvolvendo evolutivamente? Então, obrigado. Hein? Primeiro, parabéns pelo verde, realmente está excelente. As associações aí com a questão da própria PROEX. Já aproveito de antemão, mas você mesmo aqui colocou, tem o curso Inteligência Financeira, né, que a Apex promove, de fazer o convite para você participar desse curso como professor também disso daí. Mas eu nem falei com o Will, não sei se o Will está aí, mas tem o Caio que também está aí, mas eu acho que ele tem tudo a ver, né? Que nós temos professores que não são da Apex, pedindo licença para ser aqui o passe do jogador, mas nesse curso, inclusive, ele foi proposto pelo Hernandes, que não é da Apex, participa Everaldo, participa César Cordioli, né? Além do Caio, Will, que são da Apex diretamente, mas eu acho que você tem todo o perfil para logo depois passar para a Apex, deixar a AC e passar direto para a Apex. Mas isso é uma questão só de tempo e tal, mas tudo bem. Isso. Não, mas parcerias são muito bem-vindos. Eu realmente diplomacia total, né? Não, mas sem brincadeira, acho que valeria a pena você participar pela sua experiência, vai contribuir bastante, tá? Beleza. Então aí depois a gente conversa, o Caio está aí também, a gente vê, mas eu acho que como professor vale a pena pela experiência dele, e agora já tem um verbete. Okay. Tem uma sugestão na teoriologia, tem uma teoria hoje que é bastante badalada, até tem a ver com o que você respondeu da era do superconsumismo, né, e da era da fartura, que é a modernidade líquida, do Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês radicado na Inglaterra, e ele fala desse conceito da modernidade líquida, que hoje as coisas são muito efêmeras, por isso essa ideia de líquido. E entra, um dos aspectos é o processo do hiperconsumismo, porque aí a pessoa ela não se contém com aquilo, ela já tem que consumir algo novo, então nada se solidifica. Inclusive ele extrapola para os relacionamentos, quer dizer, o mundo hoje é líquido. E eu vejo que encaixaria bem dentro do que você está... E aí até puxando para o modismo também, que o professor Valdo falou mais cedo, da coisa do lock interno, lock externo. Então a pessoa precisando de algo, buscando algo fora dela para estar satisfazendo algo que... Está perfeito com você. Só falta ele falar o valor agregado. O valor agregado. Mas então acho que encaixaria a modernidade líquida do Zygmunt Bauman. Eu queria que você falasse um pouco de uma condição que a gente vê muito também hoje, até aqui a Cognópolis ela permite isso ficar mais evidenciado, que é aquela condição, a pessoa ela tem que às vezes fazer esse buffer, tem que fazer o pé de meia, e a dificuldade que tem de conciliar, está atuando no voluntariado, está participando, ou está aproveitando aqui tudo que hoje a Conscienciologia oferece. Se a gente falar do ponto de vista de Foz do Iguaçu, mini tertúlia ou tertúlia, então a pessoa tem isso por um lado, mas por outro lado tem que se desenvolver profissionalmente e também desenvolver do ponto de vista do patrimônio, financeiramente, até por todos esses fatores que você está abordando aqui. Então a minha pergunta é, como conciliar melhor, ou conseguir conciliar, para que não aconteça isso, o que a gente tem visto muito, da pessoa, até mesmo que vem para Foz do Iguaçu, pegando Foz como exemplo, mas isso pode acontecer lá no Aracê, em qualquer outro lugar, e ela acaba não conseguindo aproveitar as oportunidades ou está atuando mais fortemente. Você, se eu não me engano, você até fala aqui,
na paradoxologia, o paradoxo produtivo, economizar realizando, né? Isso. Quer dizer, não é diretamente isso, mas tem relação com isso. Tem relação com isso e com esse também do paradoxo patológico, escravidão profissional, liberdade financeira. Perfeito. E o Mega Pensene, que está aqui também, que é até do livro do professor Valdo, que é o Economize, mas faça. Isso. Esse tem sido até para mim, porque eu tenho um perfil muito mais de economizar. Eu tenho muita facilidade nesse sentido. Então, o que eu tenho desenvolvido cada vez mais e aplicar em termos de PROEX. Como é que eu faço? Mas a minha questão... A questão é o conciliar. Não, a minha questão é a geração do dinheiro, quer dizer, a geração do recurso. Exato. Como conciliar a geração do recurso, seja para gastar ou seja para poupar, com a condição de você estar produzindo verdete, estar dando aula, itinerância, estar escrevendo seu livro. Que esse é um problema hoje que impacta muita gente. Como até uma das disciplinas aqui da interdisciplinologia, a questão da priorologia. Isso. Então quando eu me mudei para o campus da Aracê, eu fiz a minha reserva, tinha meu buffer financeiro, então eu não me preocuparia, por 2 anos, eu não teria que me preocupar com buscar esse dinheiro, já estava ali. Não que eu deixei de buscar. Então eu já fui me organizando e tal, tive o suporte do pessoal que estava lá, inclusive o Caio também ainda estava lá, então foi um suporte muito legal, porque até hoje tem sido uma atividade que tem me sustentado financeiramente, viabilizando inclusive itinerância, atuando na docência, no voluntariado. Então é mais assim, como que eu consigo conciliar? E a pessoa tem muito daquilo também. Tem um pouco, aí já quero mais, aí cada vez quer. Então, qual que é o limite? O que realmente eu preciso? Porque senão daqui a pouco eu estou no workaholic. Aí eu tenho 24 horas, não, eu quero o meu pé de meia e tal, e fico por conta disso. E aí também aí, mas se vai passar o tempo, vou ficar por conta de buscar o dinheiro e não vou estar realizando aquilo que eu tinha que estar fazendo. Porque tem uma questão que é o time da PROEX. Exatamente. Quer dizer, se todo mundo aqui saísse, vou fazer dinheiro em 3 anos, 5 anos, mas e o time desse momento das pessoas? Aquele momento. E isso foi muito interessante, por isso que está na coisa lá também do extrapolacionismo, entender as sincronicidades. Eu fiquei praticamente naquele primeiro ano no campus, cerca de 8 meses, não tive uma entrada financeira. Estava mudando de estado, de cidade, indo para uma região que na área rural do município de Domingos Martins. Então, tinha que estar viabilizando isso. E aí começaram a ocorrer esses encaixes, esses encadeamentos. E a gente observa que tudo faz parte da definição, da escolha íntima. Então, o processo está amparado, está sendo assertivo, estou entendendo o encadeamento. Então, no momento que começou a baixar um pouquinho lá o saldo financeiro, surgiu a aula na pós-graduação. Aí foi o suporte aí do Alexandre Baltazar. Também, puxou lá, já foi. Dali a pouco mais outra aula, dali a pouco já entrei na docência. Então a coisa estava bem encadeada. E aí eu vejo também, aí, da mesma forma, hoje, por exemplo, estou em outro patamar, começando a me desenvolver em termos da atuação em consultoria. No final do semestre agora, tal, a coordenadora do curso onde eu ministro aula, não, preciso de você mais um dia, mais outro, mais... Não, aqui é o limite. Porque se eu ficar mais um dia ali, mais outro, eu não vou me desenvolver nas áreas que eu pretendo, justamente. E vou me amarrar em termos do meu voluntariado, da minha itinerância e tal. Então, ali eu tenho que saber dar o limite. E isso é muito pessoal. Aí a pessoa está alinhada, está sabendo o propósito que ela está fazendo ali. Agora, isso influi o nível de segurança ou insegurança da pessoa, não é? E o nível de confiança ou não também no maxi-mecanismo, na assistência que ela tem. Exatamente. Que aí eu queria até levar para o Valdo
poder falar um pouco. Valdo, uma vez você falou para mim que, eu lembro bem, até era lá no Rio ainda, em Ipanema, que quando a pessoa está fazendo assistência, tem uma espécie de, você usou esse termo, salário cósmico, né? Alguma coisa que sempre vai vir o dinheiro de algum lugar. Você pode falar sobre isso? Não, o caso todo eu tive que começar a explicar isso com calma, porque no início do Instituto o povo achava que eu era um pouco até meio doido, né? Eu pegava a coisa e ajudava os outros de uma maneira assim um pouco, para quem não estava habituado, vamos dizer, contrastante, impactante, chocava o povo. Então eu falei assim, olha, nós vamos fazer, isso a gente marcou lá, com a turma que cuidava do processo, tinha umas 3 pessoas que cuidavam do problema financeiro, econômico financeiro. Então eu falei assim, ó, isso aí é uma coisa justa e seria bom a gente ajudar e de maneira integral hoje. Eu falei assim, mas Valdo, nós não podemos fazer isso, se fizer, vai tudo embora, o dinheiro, tudo que tem. Essa lógica que é interessante. Aí eu viro para eles e falo assim, vocês querem apostar comigo que daqui uma semana o dinheiro todo volta de outro modo? Aí o que se passa? Ninguém quis apostar. Nós fizemos o caso, o dinheiro voltou. Outra coisa, tem um caso meu ainda pior com essa turma lá do Instituto, mas eu estou vendo que a Marina sabe dessas coisas. A Marina viu, é uma delas, mas tem mais gente. Agora, o que se passa? Tem um outro caso na Argentina. Eu lá estava vendo as coisas e fui trocar um dinheiro de câmbio. E na Argentina é cheio de cara que, vamos dizer, tudo quanto é macete, matéria de roubo, eles são os maiores especialistas do mundo em bater carteira, fazer essas coisas todas. Agora, o que se passa? Eu estava apressado por causa do problema de câmbio, tinha que pagar um negócio logo ali, com dólar, e tinha também o dinheiro deles lá. E peguei o meu dinheiro e fui dar para trocar. Mas o cara me deu o golpe do Paco, porque não deu tempo de eu ver a hora que eu estava contando o dinheiro. Então ele colocou, você sabe aquela coisa do Paco, mas eu só fui ver isso porque foi só as últimas que ele deixou, sem nada. Então ele trocou o meu dinheiro e assim, coloca o dólar grande, você está entendendo, na frente, e depois coloca a opção de nota de 1 no fim. Então você perde aí 100, 200 dólares, entendeu? E, no entanto, ele te deu o pacote inteiro, a situação toda aparentemente. Mas não deu tempo de ver, porque o negócio foi na rua, de qualquer maneira. E ele já tinha me avisado, não troque nada na rua. Mas o negócio lá é que insistiram que queriam dinheiro. Eu falei, o que é também? 200 dólares, 300 dólares? Isso é besteira. Entende? Isso eu comigo. Agora, o negócio lá, então, eu dei. No fim, eu contei, tinha mais de 300 dólares que o cara levou. Aí eu mostro para o povo e falo assim, ó, eu fui lesado, estou com cara de bobo, veja bem. Mas, daqui 5 dias, o dinheiro está de volta. Não deu outra, todo mundo viu. Chegou a pessoa e falou assim, nós estamos aqui com dinheiro, tem uns dólares, não sei o que é, queremos dar para vocês aqui do negócio. Aquilo foi muito engraçado, mas foi assim, em cima do lance. Mas veja, para isso é preciso de ter um holopensene, tá? Não é todo mundo que é assim, não. Precisa de criar um holopensene assistencial adequado. O Instituto já tinha isso. Nas nossas viagens, tudo já tinha isso. Essas coisas todas já aconteceram comigo desse jeito. Todo nada. Agora, esse foi o motivo que eu consegui fazer esse pé de e-mail meu, definitivo, para não pensar mais em dinheiro aos 36 anos. Mas agora, tudo eu bolei. Eu tive estudo no Wells Fargo Bank, na Califórnia, e estudei também o Wall Street, com gente que era especialista para me mostrar. Por exemplo, eu não sabia mexer nada com a Bolsa. Então, aí eles foram me ensinar lá na Wall Street como é que olhava um processo de um balanço de empresa, o que é que tinha, todas aquelas coordenadas que às vezes aparecem, uma notícia que deu ali, aquela não interessa, mas aquela outra lá interessa, por que é. Então eu comecei a estudar. Quando eu vim para o Brasil, o povo estava começando a mexer mais com as coisas lá no Rio. E eu, devido à empresa lá, que eu estava infiltrado no processo, eles me colocaram como procurador na Bolsa. Eu cheguei a assinar ações, aquele negócio todo. Então, com isso,
eu aprendi o negócio demais e comecei a aplicar. Em pouco tempo, o dinheiro que eu recebia no meu consultório, entende? Virou um dinheiro muito maior lá. Agora, o melhor da história foi um processo que teve na época do Jânio Quadros, que houve uma subida de dólar. E eu previ que ia subir o dólar. Falei com várias pessoas, todo mundo riu de mim. Agora, a subida foi a maior que eu vi na minha vida, foi 1.200%. Agora, eu tinha pego todo o dinheiro meu disponível, peguei tudo que havia e peguei em dólar. Você está entendendo como é que é? Lá, comprei dólar. Para comprar o negócio era muito sério. Agora, eu ganhei uma nota com isso. Aí eu comecei depois logo a comprar imóvel. Entendendo? Que é imóvel que eu tenho até hoje. Só lá em Ipanema, para vocês terem uma ideia, eu tenho 4. Na Visconde Pirajá. Você está entendendo? A gente começa a observar essa sincronicidade. Então, ó, como é que está rolando? Porque também poderia você tem que olhar os detalhes. Então, e aí a pessoa numa dessa pode estar se desviando, achando lá na Califórnia que e lá em New York, eles me ensinaram muitas dessas coisas. Uma das coisas, por exemplo, na hora que eu fui comprar imóvel, tudo isso eles me ensinaram. Eu fui olhar em Ipanema quais eram os edifícios de um andar só e que fosse alto, de torre, bem feito. Eu chegar lá e ver o elevador como é que era, a entrada como é que era. Então, e recuado. Então eu descobri que tinha 3. Um deles não prestava. Não seguia as normas que me ensinaram. Os outros 2 tinham. Então, de cara, no primeiro eu consegui comprar um apartamento. Passou a temporada, no outro eu quis comprar, ainda não havia. Mas um dia apareceu o negócio. Eu então cheguei lá e vi que porque estava de olho, eu falava com os porteiros, porque o meu irmão ajudou o sindicato dos porteiros lá do Rio, ele ajudou a fundar. Então eu conhecia todo mundo que era porteiro do Rio, aquele negócio todo, os advogados, aquele negócio todo. Então, eu falei com eles, a hora que apareceu o negócio desse prédio, vocês falam para mim, me telefonam imediatamente que eu venho aqui. Aí no dia eles falaram, eu cheguei lá com meu talão de cheque. Cheguei, falei assim, não, andar tal. Aí eu subi no andar, bati lá, falei assim, vem cá, o senhor está vendendo aqui o apartamento? Quanto o senhor quer por ele? Não, eu quero tanto. Eu já tinha examinado o valor daquilo tudo. Tá. Agora, o senhor já pode deixar isso aqui? Eu falei assim, sim, imediatamente. É questão de um dia, nós limpamos tudo aqui. Então, quanto que é a entrada aqui para eu já segurar? Que é o processo da compra e venda, o sinal. Não é tanto. Eu tirei o cheque, dei para o cara assim, ele me deu o recibo. Eu disse, já tinha comprado o apartamento. Eu demorei 12 minutos para fazer isso. E outra coisa, esse apartamento, todo mundo que vai lá fica besta de ver. Que é aqui. Todo mundo fica bobo de ver esse apartamento, que ele fica perto da Nossa Senhora da Paz. Você está entendendo? Da Chaica. E aonde tinha lá uma joalheria. Eu não sei se tem, porque eu falei tempo. Foi. Não, lá eu fiquei lá uma temporada. O pior é o seguinte, que o meu filho foi para lá, ele era pequeno, e nós tivemos que sair do outro apartamento, na mesma rua, para limpar lá, que estava um pouco sujo lá, devido ao povão que eu recebia no Centro da Consciência Contínua. Então, tinha que dar uma limpeza naquilo. Então, nós passamos uns dias para o outro. Na hora que foi para voltar para o antigo, meu filho pequeno não queria voltar, porque ela é melhor do que eu. Vista, situação, condição toda. Não, a praça, lá atrás, vê tudo, até o morro, vê tudo. Agora, todos os 2 são torres, esses. Agora, mais tarde eu comprei um outro apartamento na primeira torre. Então eu tenho 2, e outra coisa, durante uma temporada toda, foi antes disso aí, antes desse segundo, mas antes de eu mudar temporariamente para fazer as reuniões no outro. Então, o que se passa? Esse outro, eu fiz um duplex. Agora, depois eu saí de lá, eu tive que fechar o duplex de novo, fazer tudo, etc, tal, porque senão ia ficar muito caro alugar os 2. Você está entendendo? E lá nesse prédio, nessa torre, só tem esses 2 juntos de proprietário. O resto tudo é unitário mesmo. Agora, ele é de andar inteiro, do jeito que eu pensei, tudo bem bolado, tudo certo. Agora, outra coisa.
Eu tenho, por exemplo, uma casa também em São Paulo, que é numa praça. Mas você chega na praça, você não vê a casa. Então é uma segurança absoluta, ninguém sabe o que é que tem ali. E lá dentro é uma mansão. Tem piscina, jardim, diabo a quatro. O cara lá que pegou desde o início, a gente tem muito mais dinheiro do que eu, porque a minha orientação é o seguinte: você sempre aluga para o povo que tem mais patrimônio do que o seu. Que assim sua consciência está tranquila. Agora, esse povo sempre quis comprar apartamento. Isso eu não sei quantos anos já faz. Eu nunca vendi essa casa, não é apartamento, essa casa lá da praça, lá de São Paulo. Agora, consertaram já, ampliaram a mansão, fizeram tudo, mas continuam lá, tudo certinho, não tem jeito, mas eu não devo, não. A casa é o máximo, vale a pena. Eu acho que hoje isso aí dá uma nota, né? Eu nem sei o valor desse negócio lá, porque esse é numa praça em São Paulo, uma mansão lá dentro, a pessoa chega e não vê nada, só tem uma entrada ali que não chama atenção, não chama nada, mas tudo de propósito, ficar de segurança. Então, São Paulo precisa disso. Mas é legal assim, a gente trazendo isso, discutindo isso, pensar, até tem o paradoxo aqui, né? Pensar no dinheiro para não agir pensando só no dinheiro. Isso aí até pois é, não, mas o negócio é esse. Da Grace. Aqui, o meu buffer é mais lá na frente do que o que você está escrevendo. O problema é você achar um pé de meia para você nunca mais pensar em dinheiro. É o que eu fiz. Eu estou com 80 anos. Ainda estou nesse caminho. Eu estou com 80 anos. Eu não penso em dinheiro desde os 36. Ainda estou desenvolvendo. Agora, eu tenho um amigo que toma conta do meu movimento econômico-financeiro. Você tem que ter, porque senão dá problema. Por exemplo, de vez em quando, nós já entramos até em problema de justiça, porque às vezes eu preciso. O cara é super rico e quer tapear todo mundo. De vez em quando você tem que entrar com a justiça e tirar o cara de lá. O que vai fazer? Não tem outro jeito. Isso tudo é feito, mas tem as empresas que fazem isso. Essas pessoas nem nunca vi assim pessoalmente, eles nunca me viram, nem eu via eles. Essas coisas todas tem. Agora, eu cheguei a ter uma opção de imóveis, depois eu fui passando. Com esses imóveis eu pude ajudar muita gente, ajudei associações, processo de assistência, tudo através dos imóveis. O enfoque aí do para que é esse recurso outra coisa financeiro? Muito séria não é a só pessoa, na hora que ela comprar imóvel, ela vê aonde é que vai valorizar. Ela tem uma previsão disso. Tudo também estudei. Entende? Por exemplo, tem lugar desse apartamento lá que não valia nada, ninguém dava valor por ele. Hoje é uma nota, é um escândalo o valor que tem isso. Então, no Rio, agora, como tudo eu bolei, estudei tudo que podia valorizar, tudo ajudou demais. E outra coisa, tudo que eu vi que tinha defeito. Uma vez eu comprei um apartamento que estava em construção. Aí eu cheguei lá, não gostei das instalações, dos elevadores, aquele negócio todo. Passei para frente. Mais tarde começou a dar problema. Eu avisei para todo mundo que tinha comprado, isso aqui vai dar problema. Eu estava certo. Um outro, eu arranjei lá um negócio quase que na Bacia das Almas, de tão barato. E isso lá na Barra da Tijuca. Mas eu cheguei lá e vi um ambiente, assim, isso aqui vai dar problema. Por incrível que pareça, aquele edifício, mais um outro, que são torres enormes lá, deram problema, que é daquele músculo ataídico, o negócio todo. Agora, então, chegou um ponto, eu desconfiei que aquilo lá ia prolongar muito, ia dar muito problema, não me interessava entrar nisso, o que eu fiz? Passei. Ganhei dinheiro ainda, um pedaço lá do negócio. Mas tudo aconteceu do jeito que eu falei. E outra coisa, na hora que eu passei os negócios, eu falei tudo, olha, eu estou vendendo, esse que eu tinha lá no Leblon, eu falei assim, ó, estou vendendo porque eu não gostei das instalações, principalmente dos elevadores aqui. Vocês rabam o olho com isso, que isso aí, vocês vão ter que gastar dinheiro para reformar isso aí. Vai ter que dar um jeito. Então eu falava, passava o negócio e falava assim, olha, estou vendendo por causa disso. Tudo eu fiz desse jeito. Agora, por exemplo, eu tenho lá um imóvel que é um galpão enorme. O galpão é mais ou menos do tamanho disso aqui, é um galpão. E ele fica num local que o povo não dava valor nenhum para ele, porque é perto de uma favela. É na rua Torres Homens, em Vila Isabel, para você ter uma ideia. Agora, é o único imóvel grandão daquele tamanho que tem lá disponível naquela área toda.
Então, assim, ó, vamos segurar isso aí vai valorizar. Agora, eles do Rio começaram a mexer na tal favela que tem lá. O negócio todo valorizou, está todo mundo atrás. Agora, então, a gente ampliou o preço do negócio e está lá para vender, porque eu quero vender para sair de lá, né, com a história. Mas... Hein? Era uma das minhas empresas. Mas eu conservei porque ninguém dava valor. O Antônio ficou lá a temporada. Mas é interessante que às vezes as pessoas estão pensando, igual eu estava conversando com o Jarbas agora há pouco. Então a pessoa quer, eu quero que meu dinheiro renda o dobro, triplique, igual o senhor falou, 1.200%. Se quer hoje, não. 1.200%, é outro isso tempo. aí é muito difícil, a pessoa tem que pensar muito. E é outro momento. Mas agora, por exemplo... Agora a pessoa ficar focando só nisso, não vai passar, agora, vai perder o time, vai perder as em aplicação oportunidades. de dinheiro, tem coisas que as pessoas não dão valor, então dão muito dinheiro. Então, por exemplo, eu, devido ao meu processo de pesquisa de livro, eu comecei a comprar muitas bibliotecas. Então, eu comprava a biblioteca inteira do doutor lá, por exemplo, lá em Niterói, que era um psiquiatra, que tinha uma grande biblioteca, inclusive os negócios de medicina, problema da França e etc. Então, a viúva telefonava para mim, porque sabia que eu comprava essas coisas. Eu ia a Niterói, examinava tudo, falei, não, quanto a senhora quer aí? A senhora já pediu alguém para valorizar? Não, eles querem tanto. Eu chegava, levava aquilo que me interessava. Às vezes deixava o resto da pessoa para vender o resto. Mas com isso, às vezes eu comprava uma biblioteca inteira daquilo da pessoa que morreu, etc., que deixava para outra pessoa, tal, e levava para casa aquelas coisas que não me interessavam no momento, mas de curiosidade para estudar. Então, uma delas, por exemplo, eu comprei uma biblioteca inteira e vi que tinha uns selos. Fui examinar, falei assim, esse selo aqui é o que me consta, isso tem muito valor. Mas não tive tempo. Peguei aquilo tudo, embolei e levei. 6 meses depois, tive tempo de olhar e vi que tinha uma fortuna ali, que valia muito mais que a livraria, a casa do homem, o terreno dele, valia tudo. Você está entendendo? Como é que é? Você tem que ver isso aí, como é que é. Você não sabe. Outra coisa. Eu comecei a ver nessas bibliotecas, quando um cara chegou em casa e falou assim, mas Valdo, você tem uma das maiores coleções de gibi do Brasil. As coisas que eu estou vendo aqui é uma loucura. Ele viu os montes de gibi que eu tinha, aquela coisa toda. Você tem que olhar isso mais seriamente. Na hora que eu comecei a fazer o levantamento, eu descobri que tinha uma opção de comics americanos antigos. Aí eu falei assim, não, eu tenho que arranjar um catálogo para ver isso. Então, arranjei nos Estados Unidos, etc., os negócios maiores catálogos que havia sobre comics. E fui olhar e tinha negócio raríssimo, a nota. Então eu falei assim, não, isso não pode ser verdade. Então o que eu fiz? Peguei um monte de gibizinho americanos, cômicos, um monte assim. Coloquei dentro da minha mala e fui embora. Ninguém liga para aquilo, você passa na alfândega, ninguém dá valor para isso. Estou lendo gibi, qual o problema? Mas eram gibis antigos, da década de 40, aquele negócio todo. Então chego e vou ver quem é que é o cara que é o maior aí. Não mostrar lá. Aí eu vou num cara que tem um quarteirão, o edifício dele é um quarteirão em Manhattan, cheinho de comics. É esse cara que vendeu lá o Superman, que hoje está valendo mais de $1 milhão. Eu vi o Superman de $50 mil na ocasião e não quis comprar, não. Eu pensei, mas depois vi que não dava, que eu não ia entrar naquele investimento. Agora, o que se passa? Levei os meus comics e mostrei para ele. Não, ó, você que está especializado nisso aqui, eu estive olhando aí o catálogo agora, e está valendo uma nota aqui. Como é que está? Você me paga quanto? Eu falei assim, não, deixa eu ver. Aí ele olhou, eu escolhi tudo novinho, parecia que tinha sido impresso. Eu falei assim, não, eu pago o preço que você olhou no catálogo, seja o que for. Isso é o cara do leilão, o negócio todo. Aí nós fomos fazer, ele me deu assim na bucha, $22.400, limpinho. Um monte de cômics desse tamanho. Agora veja, aqueles cômics vieram no meio dos gibis. Eu nem sei se eu paguei aquilo. Não tinha valor nenhum para mim. Agora, mais de $20 mil dado. Você está entendendo? Então, o processo de investimento é preciso muito da pessoa estudar. Quanto mais você estudar, melhor. Em matéria do processo econômico. Por isso que
ele está certo de você ajudar a PEX. O povo tem ideia disso. Você está entendendo? Então, até puxando essa questão dos cursos, acho que é importante a gente estar debatendo isso, ampliando esse debate sobre recurso financeiro. Não, eu conto muito essas coisas que aconteceram comigo, eu tenho muito mais coisa para contar. Isso é importante. Você sabe, é só olhar na loteca as coisas que eu tenho, vocês vão ver como é que é. O que na verdade, né, é bom que todos saibam, assim, o que o senhor fazia, tem uma palavra bonita para isso, que é valuation. O que é valuation? Você vê e identifica a valoração. Eu via tudo. E tudo na frente. Além da valoração, os exemplos que o Valdo comentou, a compra dos imóveis, a antevisão. Olha os imóveis nossos aqui da Cognops, eu tinha avisado que toda gente compra, que é o melhor investimento. Em pouco tempo, o cara que comprar algum daquele vai ficar rico com isso aí. E professor, o senhor... Agora, no Rio foi a mesma coisa. Outra coisa, no meu consultório em Ipanema, eu fiz várias viúvas ficarem ricas. Agora, a que ficou mais rica me deu uma banana total, não quis nem saber de mim, não me deu nem um presente, nem nada, foi embora para a Europa e mora lá. Agora, o que se passa? Eu dei os dados para ela, o que é que devia de fazer quando ela ficou viúva, juntamos os negócios todos, ela aplicou na bolsa, mas ganhou um dinheirão. E aí a hora quando ela ficou daquele jeito, ela foi embora. Agora, eu penso que ela deve ter casado com algum príncipe, um troço qualquer desse tipo lá na Europa, que eu nunca mais vi. Ela ainda era moça, cheia de vida, tudo, mas tem outras que não, que eu ajudei, o negócio todo melhorou, ela casou de novo. A gente até que hoje é socialite. Sabe que eu gostaria, se me permite um comentário rápido, né? Se depois vocês verem na gravação da tertúlia, quantas vezes que o Valdo, direto ou indiretamente, falou em valor, as pessoas não dão valor. E uma diferenciação é o valor e o preço. Né? Tem uma frase famosa lá do retrato de Dorian Gray, a obra do Oscar Wilde, que ele fala assim, atualmente as pessoas sabem o preço de tudo e o valor de nada. Isso aí é que é técnica, isso aí eu sei disso. Ó. Mas isso é aqui, ó. Isso aí é da turma lá da Wells Fargo Bank. Então, o Wells Fargo Bank é um dos bancos mais sólidos que tem. E uma última coisa, só para reforçar. Vocês vão revejam a tertúlia. O Valdo fala muito em autodidaxia. E, olha, por exemplo, quanto mais as pessoas estudam e se tornam capazes de auxiliar os demais, como, por exemplo, eu falo dos trabalhos aqui do Clube de Investimento, cada ação que tem o Cosmovisão e o Consinlard, mas falando de autodidaxia, ainda assim, muitas pessoas que participam ficam um tanto quanto inertes, não abrem os olhos, não veem, e pensam numa dimensão providencial, mas nem o que deveria ser feito. Uma das coisas mais difíceis que tem é o timing, o timing. Porque a pessoa, ela quer ver o resultado imediato. Ela não pensa que tem que esperar. E outra coisa, ela às vezes não tem paciência de fazer a extrapolação no tempo. Não, isso aqui precisa de tantos meses. Às vezes são alguns dias, a pessoa não tem paciência. Mas aí é que exige dela uma questão da disciplina, da sustentabilidade, continuidade. E aí, uma coisa até complementando a questão do curso que o Lotte falou, na Aracê nós temos o autoconscientização organizacional também, que é um curso focado nessa questão financeira, mas não só efetivamente da questão de investimento, de ampliar... A Grace, o Tadeu e eu sempre fizemos força do povo entender como é que é, porque a pessoa chegava aqui e falava assim, eu quero voluntariar. Mas eu não tenho nenhum pé de meia, minha situação está precária. Então, a turma do Tadeu começou já a estudar. Foi por isso que eles levaram para arranjar um jeito da pessoa se manter em situação para virar voluntário sem preocupação. E o voluntário preocupado com cifrão, ele não funciona. Exatamente. Mais sério que eu vejo, assim, dessas questões, dessas relações financeiras da pessoa com o dinheiro, porque isso aí é um pacote de autoconscienciometria. Então a gente tem que arranjar logo um certo cifrão e não pensar mais naquilo. Isso é que é o ideal. E outra coisa, bilionário é cara louco. Eu considero assim, os bilionários maiores dementes que tem na Terra são os bilionários.
Porque tanta gente que está passando aí ainda necessidade disso e daquilo, o cara ser bilionário, não tem razão. Então, bilionário não, hoje qualquer um pode ser bilionário, isso é bobagem. Qual que é a aplicação Agora, que a gente vai dar para isso? É que é o negócio. Então, o que a gente discute muito no autoconscientização agora, organizacional o povo é isso. que fica com muito dinheiro assim tem dificuldade de distribuir. Dá sempre problema, depois vai dar meleques. Essa é a preocupação. Agora, se há de ver eu falar isso para os bilionários do Central Park, New York, na casa do cara, eu falar ali com ele recebendo telefonema de tudo quanto é lado, da Noruega, não sei o que é, da França, não sei o que, tudo lá, na hora que eu estou trabalhando com ele. Mas eu penso que o nosso público prioritário agora, dentro do que o Lócio está falando, são os voluntários aqui. Como que a gente consegue dar esse suporte para entender que, a voluntariado tem que dar dificuldade enorme em matéria de economia. Quase todo mundo que vem aqui não admite que tudo isso que nós temos na Cognops é de voluntário. Aí eu falo para eles, nós não temos nenhum subsídio, nem municipal, nem estadual, nem federal, nem internacional. Olha bem, isso tudo aqui é o bolso da turma que faz assistência. Olha bem, é voluntário, é colaborador. Mas um pouco tem dificuldade. Agora aqui, para você, Alver Bertoldo, com relação ao investimento, por exemplo, montar uma empresa, na sua visão, pode usar sua reserva para este, ou seria imprudência? Cada caso é um caso, não dá. Eu não vou me meter, mas é importante que a gente fale até aqui do buffer financeiro empresarial. Então é citado aqui também. E no artigo que eu escrevi, está na revista Conscienciologia Aplicada também, a gente comenta do buffer financeiro empresarial. Exatamente para a empresa não ficar na dependência daquele cliente. Por um tempo, ela tem que se sustentar. Então, senão você vai matar a empresa antes dela ter condições de te dar até seria uma reserva financeira providencial naquela circunstância. Então, é nesse sentido, o buffer financeiro é nesse sentido mesmo. No caso mesmo. aí da nossa amiga, o melhor que ela pode fazer é arranjar um consultor econômico financeiro para ver especificamente no caso dela, qual o patrimônio que ela tem, o que ela pretende, qual o objetivo da empresa. Porque aquilo lá pode se tornar, aquilo que pode ser uma forma de liberá-la, pode virar uma bola de chumbo. E complicar muito mais. E principalmente porque, percentualmente, o número de microempresas que fecham num prazo de 5 anos, o percentual é elevadíssimo. As estatísticas do Sebrae, de outros. Então tem que ter todo o cuidado e que tem que ter a necessária segurança. Não, meu negócio vai vingar, vai permanecer de fé. Agora aqui, por que a mulher perde cons durante a gestação? E quais tipos de cons são esses especificamente? Minha irmã teve filho e não deixa ninguém chegar perto do bebê por medo de micróbios, agindo por instinto e aprontando xilique. Olha, a verdade é o seguinte, geralmente a mulher perde o nível de elaboração de pensamento, quer dizer, a hiperacuidade dela, o processo intelectual propriamente dito de elaboração do pensamento, até depois dos 6 meses do nascimento da criança. É durante a gestação e 6 meses depois. A média é essa. E outra coisa, existe mulher que nunca mais recupera. Ela fica ameninada. Então aí é o que nós chamamos, que ela às vezes entra na síndrome do infantilismo. Pode ser que aí, no seu caso, a sua irmã, ela está com o processo da síndrome do infantilismo pela situação que está aí. Agora veja se já passou 6 meses, se o garoto ou a garota já tem 6 meses. Se tem, já está na hora dela parar com isso e voltar à inteligência, à memória, os atributos mentais do jeito que era antes da gestação. Agora, que isso ocorre nas melhores famílias. Agora, professor, para o que serve a projeção de mental soma? Apenas para aumentar o conhecimento ou tem como fazer assistência? Para se fazer assistência, não são necessárias energias mais densas do psicossoma e do energossoma? Não. Às vezes, o que as pessoas precisam mais é de ideia. Ele aqui esqueceu. Existe um negócio atrás da energia, chama ideia. O processo é ver pom, a verdade relativa de ponta.
Você esqueceu disso. Nosso amigo esqueceu. Ele está pensando que o negócio é energia. Outra coisa, mental soma também tem energia, tá? A consciência, ela mexe com qualquer veículo, qualquer objeto, qualquer ambiente, qualquer óleo pensene, ela mexe com energia. Depende de ter o know-how. Eu tenho maneira de falar que o conteúdo ideacional do Pensene é o PEN. Eu falo, o conteúdo ideacional está lá. Ideativo. Algumas vezes, falando sobre dinheiro, agora é com você. Sem muito exagero, percebo que muitos na conscienciologia abominam a ideia de falar de dinheiro e enriquecimento. Se existe a necessidade do mesmo, por que isso não é tão comentado fora das palestras? Não, isso aí deve ser, porque deve ter muita gente judeu. O judeu, o segredo é a alma do negócio. Não, mas eu acho que e aí é interessante porque a gente comenta muito, inclusive no curso AOG, dessa ferramenta enquanto uma ferramenta de autoconscienciometria. Então, como que eu lido com o meu dinheiro? Eu posso identificar traços de personalidade ali também. Então, o perfil do religioso ali, não. Então, dinheiro é sujo, é pecado, tal. Espera lá. Se eu tenho propósito para isso, então... Uma das piores coisas que a religião faz é o chamado voto de pobreza. Isso é errado. Que é o contrário do buffer. Ao contrário do pé de meia. E eu tenho que me garantir. Não tem que... Eu sempre combati isso. Eu tenho que viabilizar. Eu já falava isso tudo. Não, faça seu pé de meia. Esqueça esse voto de pobreza. Isso é loucura. E aí só um paralelo assim, que a gente está falando do pé de meia, o buffer financeiro eu coloco mais como reserva bem específica para um determinado projeto, um determinado período, então tem essa... Agora, o pé de meia já é algo mais amplo que é para... um pouquinho maior. Exatamente, a ideia... É bom. Mas a ideia é assim, ó, eu construindo o buffer até conseguir... Nós temos muita gente que já faz isso, porque eu pensando que sou só eu, não. Eu mesmo ensinei para... são centenas de pessoas hoje. Agora aqui, Alberto Betóvel. Na página 8, Sindromologia, poderia aprofundar sobre a síndrome de Diógenes. O Verbetório tem experiência com pacientes com a síndrome. Que traços conscienciais poderia estar por trás do desencadeamento dessa síndrome? Não seria o egoísmo e a falta de universalismo? Como identificar possíveis portadores com antecedência? Então, não, aí eu não sou assim da área de psicologia, o que a gente observa, e aí eu até comentei no início também, eu tenho muita facilidade de economizar. Mas agora, como é que eu vou entender a aplicação em termos de interassistencialidade, em termos de PROEX? Agora, fala o que é a síndrome de síndrome da acumulação compulsiva, né? Então, aí, nesse caso, a gente... É a precipitação, não é isso? Também, né? No processo. Da acumulação. Pois é, mas também e a precipitação da pessoa perante certas coisas, perante o dinheiro. Tá. Isso também influi nisso aí. Tá. Então, mas o que eu vi foi mais no sentido da acumulação. E aí a pessoa vai só juntando, juntando e não dá. Bilionário. Bilionário é o que eu chamo, é doido. Exatamente. Agora aqui. Professor, ontem fiz em mim algo parecido com o arco voltaico. Com a mão direita e às vezes com a esquerda, eu colocava nas partes da minha cabeça em que havia bloqueios bioenergéticos e sugava o bloqueio. Notei que o hemisfério esquerdo, depois de um tempo, começou a pulsar intensamente e eu senti até no umbilico chakra. Também fiz isso em cada um dos chakras individualmente. Existe algum perigo nessa técnica que estou usando? Pode ocorrer algum problema se eu aplicar todos os dias? Não. Agora, o problema é o seguinte, você tem que ver como é que você fica em matéria de EV, em matéria de arco voltaico. Olha bem a aplicação depois, não fica mexendo só com você. Veja a aplicação sua da energia nos outros. Agora aqui, Alberto Betóvel, Efeitologia, página 8. O efeito estagnador da dívida financeira na PROEX pessoal. Pode aprofundar? Bom, é aquilo que a gente vem comentando, né? A pessoa endividada, ela vai pensar em quê? Em termos de produtividade. Então, é importante ela estar se organizando tal, e vendo como sair dessa enrascada exatamente para priorizar aquilo que ela precisa fazer nessa vida. Então, dívida não tem jeito. Gostaria até de deixar
aqui aberto aí, Malu, Grace, pessoal da equipe aí trouxe também essa ideia, discutiu, estudou bastante essa ideia do buffer financeiro, qualquer complemento aí, Djalma, a equipe está... Binomiologia, página 8. O binômio recepção-distribuição, poderia esclarecer? É exatamente essa ideia dos aportes, relacionado aí até o verbete do Losch, né? Dos aportes aí. Então, o que você já tem, o que você já recebeu por esforço seu, então não necessariamente aporte, mas com esforço seu, ou algum aporte financeiro, e como que você está aplicando isso. Então, é o saber aplicar em termos proexologicamente, então, assistencialmente. Então, não é deixar o dinheiro parado para ficar parado. Então, tem uma finalidade, tem um propósito. Aquela energia ali tem que estar gerando algo produtivo para a sua Proex, para o trabalho mais amplo aí da pessoa. Professor, como o senhor assiste o caso de uma mãe que perdeu seu filho há 1 ano e não aceita a perda? Numa visita, qual seria a postura ideal para assistir em alto nível essa consciência? Olha, o melhor é arranjar uma psicóloga que seja especializada no assunto para conversar com o caso dessa mãe. E outra coisa também que pode ajudar é a consciência terapia. Agora, ela tem que formular a situação e alguém tem que explicar para ela que isso tudo é um processo egóico. E tem que examinar se ela tem filhos, ou se vai ter mais filhos, o que é que se passa, para contrabalançar a vida dela. Como é que é a vida conjugal, a situação toda, como é que foi a maternidade dela, e etc. Tal. Isso tudo tem que ser estudado. Outra aqui, sou tenepsista e tenho tido a seguinte experiência nesses dias. A seguinte experiência. Quando trabalho alguns nomes que são encaminhados, sinto uma dor no cardiochakra e passa quando termina o processo. Percebo como um ataque extrafísico nessa condição e mantenho assistência e tudo fica bem. A TENEPS termina e estou ótima, sem repercussão. É isso mesmo? Há uma postura melhor a desenvolver nesse caso? Não, o problema é todo o seguinte, isso aí é o desenvolvimento do seu parapsiquismo. No parapsiquismo existe uma série de condições que eles estudam do ponto de vista cardiocirculatório e do ponto de vista neurológico, oficialmente da ciência convencional, que é apenas o desenvolvimento do processo parapsíquico. Então, por exemplo, você pode ter uma arritmia temporária do assunto, devido ao processo de energia. Você pode ter isso aí, que às vezes é um processo tipo angina, que a pessoa sente rapidinho e aquilo some. Isso tudo é o desenvolvimento do parapsíquico, porque fica mexendo o parapsiquismo, que fica mexendo as energias da pessoa. Isso tudo com o tempo desaparece. Outra coisa também que tem são alterações neurológicas, musculares, etc. na pessoa, que isso também pode ocorrer temporariamente e que não tem nada que ver sério. Agora, o ideal é a pessoa ir marcando, registrando, anotando isso. Dentro do processo de desenvolvimento, do processo energético e parapsíquico, isso tudo desaparece com o tempo. Agora, o senhor poderia falar mais da geoenergia que absorvemos pelos planos chakras? Nos ambientes que passamos e absorvemos as energias, as parapercepções se iniciam por esses chakras? Em alguns lugares, depende do lugar que você vai, mas isso é óbvio. É só olhar o que é que tem em matéria, por exemplo, de a energia natural que tem, os processos, por exemplo, de eletromagnetismo que tem na Terra. Isso tudo aí influi nas pessoas, deixa de ver. É aquilo que eu sempre falo aqui, por exemplo, a Rua do Amendoim, lá em Belo Horizonte, para ver a influência telúrica da geoenergia em cima da pessoa. Então o problema todo é esse, é ver onde a pessoa está, de que modo, o que ela faz com isso. E outra coisa também, o que ela faz com os pés. Por quê? Uma pessoa que coloca o cérebro nos pés, ela às vezes pode fazer besteira com o tempo. É o que acontece com muita gente aí que joga futebol. Então o cara acaba, ele não dá valor para a cabeça. O jogador de futebol, ele põe o cérebro no pé e ele começa a chutar com a cabeça. Isso é a chamada cabeçada. Vem a bola e joga. Isso
torra a cabeça do cara, dá alteração. Porque a hora que ele faz isso aqui, ó, o cérebro vem tudo para cá, começa a amassar. Se ele faz várias cabeçadas, em seguida, com o passar do tempo, vai dar alteração. O cara já é curto, porque só julgar futebol e ficar só com aquilo, me perdoa o mau jeito, mas isso já é psicomotricidade, é um processo, ele já é curto de cérebro. Dando cabeçada, vai dar mais ainda. Eu não estou falando de boxe, não, estou falando de futebol. Então, se futebol é assim, quer saber o boxe? O boxe, a hora que dá um soco na cara do sujeito, é como se ele recebesse um trompaço, às vezes, de um carro batendo na cara dele. Isso aí não é fácil. O povo tem que pensar nessas coisas, mas é muito pouca gente que pensa. Agora, professor Marco Antônio, para a patologia, penúltima linha, você poderia aprofundar o extrapolacionismo parapsíquico capaz de ampliar a compreensão pessoal para a aplicação do recurso financeiro? Outra coisa, parabéns pelo verbete. Está falando aqui. Obrigado. Eu estou quase lendo aí o resto aí, né? Porque começa tudo pelo parabéns. Agora, depois vem, o que inspirou você a redigir esse verbete? Qual a sua experiência quanto a esse assunto? Como você se sente defendendo o verbete? Esse último é bom você responder. O resto todo mundo já sabe. Então, eu me sinto muito bem aqui e tal. É uma grande oportunidade da gente estar discutindo esse tema e exatamente para que isso não seja um mata-burro proexológico para as pessoas. Então, a questão financeira é para a gente estar cuidando e não para que ela não se torne o centro da vida. Então, é cuidar dela para que ela não tome conta de tudo. Mas eu preciso desse recurso, né? Então, a questão do extrapolacionismo é mais no sentido de estar atento aos indicadores, às sincronicidades. Então, para que é esse dinheiro? Recentemente, um exemplo até ia comentar também, o balanço, nós tivemos o balanço existencial itinerando lá para o campus da Aracê. Eu tinha certeza que eu ia fazer o curso, né? Era a oportunidade. E no salário daquele mês veio um valor além que que cabia exatamente para pagar o curso. Então, opa, é isso aqui. Então, teve uns acréscimos lá de reunião, não sei o que tal. Então, a gente ficar atento para que é. Então, isso, quanto mais a gente exercita, vai se tornando até desenvolvimento aí de sinalética. Então, cada um tem a sua especialidade. Então, no meu caso, eu tenho trabalhado mais com o buffer financeiro. A minha experiência pessoal principal, que eu vejo, foi da mudança para o campus Aracê em 2007. Foi isso que o meu buffer, eu ter feito essa reserva providencial ali, que viabilizou eu estar lá de uma forma tranquila, inteira. Estou lá até hoje, são 5 anos, e isso dá esse suporte. Então, eu sei o que eu tenho para fazer, como que eu estou fazendo. Então, é mais nesse sentido. Qual que era a outra pergunta aí? Não, essa já foi. Marco. Caio aqui, no D. Uma consideração que na proverbiologia tem um provérbio que é muito utilizado, que é o dinheiro não leva o desaforo para casa. Tenho escutado cada vez mais esse provérbio, pode associar aí com o tempo. Pode ser bem bacana também, exatamente. Para a gente não, os pequenos furos aí do barco acabam afundando, então a gente cuidar para não... Uhum. E sem se tornar uma consim miserê, que aí também é o outro lado da coisa. É um exercício meu também de tornar-me mais uma consim large nesse sentido, de aplicação tal, do recurso. E uma segunda, eu gostaria que você ampliasse dois crescendos aqui, o crescendo despesa inesperada, endividamento financeiro, entropia pessoal, e desvio, esse crescendo, até desvio proexológico, é só esse daí, é só o primeiro. Ah, tá. Aí a gente ficar atento assim, essa reserva, eu tenho no buffer em termos para minha subsistência, é uma reserva que seja por um período de 6 meses, 1 ano, 2 anos, isso já me dá uma segurança maior.
Aí, para cada tipo de despesa, eu vou fazendo as minhas reservas, para eu evitar de ter uma despesa inesperada e aquilo lá poder virar talvez um endividamento e aí eu entro naquele outro problema do efeito estagnador da dívida na minha PROEX. Então é tudo mais no sentido da precaução, da profilaxia, da prevenção, realmente. Ok. Obrigado e parabéns. Marco, acho que uma coisa que vale a pena a gente até estar trazendo, eu vi que se colocou no verbete em relação até ao processo de empresas, né? E o pessoal perguntou durante a tertúlia sobre isso. Para nós lá na Aracê e a turma que está implantando a Cognópolis Pedra Azul, esse assunto tá sério, porque ir para lá é um pouco diferente de vir para Foz do Iguaçu, né? Porque lá nós não temos tanta facilidade no sentido da radicação vitalícia. O pessoal que vai para lá vai no esforço mesmo. Nós não temos tanta facilidade de trabalho, de empresas e tudo mais. Então, uma das ações que nós tomamos esse ano em grupo foi iniciarmos encontro de empresários. Nós já realizamos 2. Nós estamos convidando, levando empresários, né? Exatamente. Para que nós possamos debater formas mais práticas, não na teoria, não, na prática, como é que a gente viabiliza e utiliza todo o processo do recurso financeiro em relação às empresas, direcionando para a PROEX e direcionando para a Maxi PROEX, que é o próprio processo da Cognópolis. Então, a empresa viabilizadora da PROEX pessoal e grupal, né? E aí, até nesse sentido, vários laboratórios foram feitos desde a época aqui do CAEC, da implantação do CAEC, então é um exercício contínuo, né? E aqui era uma realidade, né? Agora o Cognópolis Pedra Azul, uma outra realidade, então a gente tem que estar sempre desenvolvendo estratégias, novas estratégias até para E aí quem quiser participar, a gente pode até fazer o convite, né, Marco? Nós temos já todos os eventos marcados até o final de 2013, vão ser encontros bimestrais para os empresários mesmo, trimestrais, né? Trimestrais para os empresários, para a gente poder estar trocando como é que a gente se assiste, como é que a gente aprende e viabiliza e transforma a empresa também num tipo de buffer, entre aspas, né? E um fulcro ali para viabilização das pessoas chegarem para realizar seus projetos. Né? E aí, lógico, se der certo, quando a gente tiver a nossa primeira semana lá da Maxi PROEX, nós vamos ter um encontro dos empresários. Nós tivemos agora em dezembro o segundo encontro, e aí entre o grupo todo já se consensuou para nós fazermos aí alguma atividade mais ampla na primeira semana da Maxi PROEX em novembro, juntando mais empresários da CCCI. Não só lá na Cognópolis, mas de todos os lugares, porque processo de dinheiro, de empresa, entender o que é uma empresa conscienciológica, os diversos tipos que existem, como é que se faz a gestão disso. Então a gente já está desenvolvendo algumas coisas nesse sentido para a gente poder chamar todo mundo, viu, Loja? Marco, aqui no B. Eu só queria completar aqui, porque perguntaram por que eu resolvi escrever esse verbete também, né? Essa é uma VERPOM institucional, inclusive, da equipe da Associação Aracê, desde 2004, 2005, pesquisando isso, desde a época do CAEC ainda, mas isso foi apresentado em curso, a partir do curso AOG, né, na Aracê, e eu senti a falta, acho que seria mais para contribuir nesse sentido aí da importância aí da pessoa estar se precavendo aí para... Só para reforçar essa questão da Maria Ângela aí que ela trouxe, esse tem sido um dos problemas mais frequentes que a gente atende no serviço de apoio existencial, que envolve a questão de definição profissional, autossustentabilidade financeira, não só a independência financeira, mas a autossustentabilidade financeira, quer dizer, a pessoa não depender de ninguém, que vem em primeiro lugar. E, junto de tudo isso, a conciliação com as atividades dentro da PROEX. Então, isso tudo aí vai ajudar demais. O processo da empresa em si é a mesma coisa.
não é uma questão de ter empresa para alinhar a ProEx. A ProEx vai te trazer na direção da própria empresa que tem a ver com esse alinhamento. Então, senão daqui a é o pouco... contrário, então você fica assim, não, vou esperar minha dupla evolutiva para começar a ProEx. Não é isso. Se você estiver no alinhamento da ProEx, aí esses elementos todos, eles vão convergindo, né? E aí está estudando isso de uma forma bem clara, bem pesquisando mesmo. Mas a gente quer a parte prática disso tudo. Os encontros estão sendo para prática, para a gente ver como é que no dia a dia a gente resolve as dificuldades, encontramos as melhores práticas e soluções. Está bem bacana. Para a pessoa ter aquilo lá como algo viabilizador, não mais uma bola de chumbo aí. Marco, aqui no B. Você poderia falar ali na principiologia, na segunda linha, o princípio patológico da economia à base da porcaria ou da miséria? Queria ver qual que é a tua visão sobre essa questão que você colocou aí. Exatamente, tudo bem, eu preciso viabilizar uma reserva, mas tem tudo, eu não é virar miserê agora, né? Não, entendeu? Então, isso até a gente fala também no curso AOG nesse sentido, porque senão a pessoa começa a achar, não, agora eu não posso gastar com mais nada, que se isso aqui não for da minha ProEx, não, pera lá. Qual que é o conforto necessário que você realmente precisa? Você não vai virar um esbanjador. Mas também você não vai precisar virar, não, agora eu não compro nada. Não, tem que estar bem. Tem que estar bem para poder. Agora, só para ajudar você aí na situação, isso aqui são as marchas do pensamento geral. Então tinha o Lavater que escreveu: pagues primeiro teus débitos, para depois dares presente a quem não deves nada. Eu vou repetir. Pagues primeiro teus débitos, para depois dares presente a quem não deves nada. Aí é interessante. Olha só o processo de pensar no futuro imediato. Isso é legal porque... Agora, tem um outro pior, que esse aqui é anônimo. Quer dizer, o cara nem quis colocar o nome dele e ficou por isso. Isso já vem de muito tempo. Se não fizeres do dinheiro teu escravo, ele se tornará teu senhor. Isso de alguma forma está aqui. Tá aqui. Mas esse é que manda, viu, em matéria de... Esse anônimo, esse é um dos mais antigos, tem séculos. Mas esse é legal do Pax primeiro, quem deve, aqui dá para... Porque a gente observa também no curso, pelo perfil do aluno, às vezes a pessoa quer estar bem na foto com todo mundo em volta, e dar um presentinho para um presente para outro, não sei o que e tal, e dinheiro da reserva dela, ou então está devendo no banco, está devendo, e aí? O que é prioritário? Está bem na foto ou está... Agora, o dinheiro é terrível pelo seguinte: a pessoa que não tem dinheiro, aquilo já é uma tentação, ela gastar sem ter o dinheiro. E a pessoa que tem o dinheiro, fica aquilo coçando no bolso. Ela quer gastar, ela quer tirar dali. Então, o que acontece? Isso com mulher, dá até pena, né? Mulher tem... Se der um certo talão de cheque para determinada mulher, está perdido. Sabe que essa era a minha pergunta? Chega na loja e começa a ver aquilo tudo. Mas aí é saber diferenciar o que é uma necessidade ou um conforto necessário daquilo que isso é exagero. Então essa economia aí vai nesse sentido. Você está bem com você mesmo. Uma coisa muito interessante é você pegar uma dessas mulheres e levar para uma dessas empresas atacadistas, tipo Macro. Aqui tem o Max, que é assim. Então, leva a pessoa, dá um monte de dinheiro para ela, e ela vai no Max para ver aquilo com empilhadeira, são verdadeiros prédios, né, cheios lá dentro do armazém. Vocês já viram o Max daqui? É igual o Macro lá do Rio, enorme. Mas aí... tem que arranjar várias carretas para carregar o material. Leva ela para uma loja de R$1,99, ela faz a festa lá. Mas é que aqui não sai do orçamento. Isso aí é só em New York, aqui não tem não. Marco, era nessa linha que era a minha pergunta. Você falou aqui na fatologia, na linha 9, a questão de estabelecer um limite fatologia dos gastos pessoais, né? Na linha 9, né? Bem dentro do que a gente está discutindo. Qual é a sua orientação? Você coloca um percentual do seu salário? É simplesmente na... Não, aí vão ser
técnicas, né? Ó, o que a gente utiliza, orienta no curso. Observa por 3 meses aí quais foram os seus gastos, por exemplo, com alimentação. Tá. Então, quanto que é mais ou menos? Então, você já vai ter uma definição. Mas isso é muito básico, né? Você está falando de alimentação, nós estamos no pé ali do negócio. Eu estou falando... Mas esse nós temos que começar com o básico mesmo. Por exemplo, uma viagem... qual é o critério que você tem, assim, uma viagem que não é para dar aula, né? É uma viagem que é retrocognitiva, é uma viagem que é um ganho pessoal seu, mas que não tão contável né? Quanto uma docência, né? Uma coisa assim que é mais explícita. Como é que você orientaria, e a pessoa teria que tipo de orientação para ver, não, agora... Que, por exemplo, eu vou investir esse dinheiro para tirar um mestrado, mas isso é um investimento. Você está investindo porque depois aquilo vai retornar, né? A minha preocupação como já aposentada é como administrar aquele pé de meia que eu já tenho, até o que eu acho que deveria ser um investimento para limpar as coisas, rastros pensênicos meus do passado, e o que seria para investir entende esse tipo de... Que percentual você investiria? Isso. E aí vai de cada um mesmo. Mas você não o tem que experiência recurso hoje, ainda. Porque a ideia lá do economize mais fácil. Então... Foi sem querer. Mas tudo por causa do negócio de 12. Precisa de abrir o outro. Então... 135 a 101. A senhora é a diferença. Só respondendo aqui a Ami, então no caso, Ami, no economismo mais fácil. Então, você está prevendo aí viver até quando? 120? 130? Então já... Espero que bem menos. Não, mas porque ficar velho assim sai caro. Imagina, alguém viveu... Claro. Quanto que o Guimarães não gastou nesses últimos anos? Muito dinheiro. O Jorginho Guilherme, né? Ele achou que ia morrer com 65, morreu com 90. Nos últimos anos ele dependia dos amigos para pagar a comida dele. Errou no cálculo. Errou o cálculo. Não, mas... Então, o que é legal, o que não paralisa a mim hoje? Então, aquilo, eu tenho meus cursos, tem que itinerar. Então, eu me preocupo muito em termos do voluntariado. Minha itinerância, eu já reservei o dinheiro ali. Isso aqui, para 2013 já está reservado. Então, vamos retomar ali algum curso ou outro tal. Então, isso aqui, para mim, é essencial. Então, a partir disso aí, meu custo pessoal básico, sobrevivência, também já está reservado. Agora, o que mais? Agora, não, essa parte já dá para ser investimento? Marco, então, vamos fazendo uma paródia da expressão, né, de mundo financeiro, tem que preservar o principal consciencial, que no caso... Então, eu acho que, para mim, uma chave que eu venho conseguindo virar, assim, para entendimento do recurso financeiro é nesse sentido, que eu não vou me paralisar em termos da minha ProEx. Então, isso eu tenho que estar focado, tenho que estar priorizando. Proexologia, priorologia mesmo. De meia montado? Como é que é? É que esse seu método, eu acho que ele é bem legal para quem está ganhando dinheiro e está administrando. Ele dá é quase uma sinalética intrafísica, né? Esses indicadores funcionam como uma sinalética. Isso aqui sincronizou, olha, a sincronicidade é por aqui que eu vou. Agora, imagina quem já tem a poupança feita, o Jarbas falou em principal consciencial. Seria isso, Jarbas? A pessoa tem o principal já do pé de meia, ela só usa para o pessoal que fosse o resultado do investimento? Foi uma brincadeira, um jogo de palavras com uma expressão usual do mundo financeiro. Você tem que preservar o principal. O principal é aquele do qual são provenientes os juros, os seus rendimentos. Por exemplo, o professor Valdo tinha o principal em imóveis, e por aí vinham aluguéis, que complementavam a vida dele. Ele não fez nenhuma loucura, vou gastar, por exemplo, gastar tanto, tudo para poder gastar os rendimentos dos imóveis, ele vai ter que vender imóvel, ele estaria gastando o principal. Tem uma outra coisa psicológica muito séria. Se a pessoa chega num nível que ela tem dinheiro disponível, ela teve interesse por isso, quando ela é lúcida. Se ela não é lúcida, é assediada, ela quer mais. Mas a reação ao contrário é que manda.
Então, por exemplo, eu poderia chegar numa loja e aí a pessoa pergunta, então o que o senhor quer? Aí o outro vira lá, eu viro para ele e falo assim, eu posso comprar a loja inteira, não me interessa. Vamos embora. Entende? Eu tenho dinheiro para comprar essa loja inteira. A hora que chega nesse nível, você não se interessa por nada que seja secundário, nem nada. Mas aí vem aquele cara que vira para você e fala assim, mas Valdo, no processo de dinheiro, de economia, de poupança, é um problema zoológico. Eu falo assim, como? O papagaio no fim do mês. Quer dizer, esse está encalacrado. Então é um problema zoológico. Na verdade é de ave, né? Um processo de ave. Agora, só para tentar responder a mim, né? Através de uma própria declaração do professor Valdo. O professor Valdo já cansou de falar, olha, o que você vendo, percebendo o outro e enquanto interassistencialidade consciencial sadia, você dispõe do seu patrimônio pessoal para auxiliá-lo, o Valdo fala, mais uma vez ele já mencionou isso aqui, as pessoas pensam que eu estou mentindo, que eu estou exagerando. Você recebe em dobro. Já cansei de ver o professor Valdo falar, então eu, enquanto experiência pessoal, nem foi ideia minha, né, mas desde 2005, quando foi criado o primeiro clube, o Cosmovisão, eu nunca imaginei assim que eu ia ter, digamos, a abastança material, patrimônio, e eu acho que eu só tive isso, eu acho não, tenho certeza, né, particular, um clube de investimento formado, que você pode auxiliar os outros, o que eu despendo até hoje de horas, estudando, lendo, vendo, o que eu fui capaz, ainda que numa... Tacom? A gente tenta fazer um pouco de tarde, mas é difícil. Bom, mas eu recebi, olha, quinto, em 5 meses... Eu só queria completar... Muita TARES avançada precisa do sustento e do embasamento do cifrão. Por isso que eu falo da autossustentabilidade, não só a autossustentabilidade, sustentabilidade do processo assistencial também. Isso que eu queria até puxar-me, porque aí já você está fazendo o link para mim para o verbete que eu estou em desenvolvimento, que é finanças interassistenciais. Que aí é uma outra ideia, um outro propósito exatamente para isso. Como é que eu entendo o recurso que eu já tenho? Um dia no futuro nós vamos ter um Estado mundial sem moeda. Isso. Mas até lá os judeus já desapareceram. Isso vai demorar demais. Você já pensou um dia que acabar a moeda, vai ficar os judeus. Aí você vai ter que arranjar outro encargo, outra profissão. Sem problema. Você é ótimo dentro do processo, está dando um exemplo da turma da Aracê, tem muita gente lá que ainda não apareceu aqui. Nós estamos esperando cada um com 200 verbetes na mão. Dê esse exemplo e fala lá com a turma, já que vocês estão aqui hoje. O homem é muito bom. E outra coisa, tem mais coisa que você pode falar sobre isso. A poupança no Brasil é uma necessidade, a gente tem que falar nisso. Nós estamos no momento exato de falar isso. De modo que a gente conta com você para mais verbetes, tá certo? Os nossos comerciários, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 156 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 23 perguntas online. Os recados de hoje são Valdson com ECP2 no México, Sandra Tornieri, curso Desperticidade, Loche, Balanço Existencial, Daiane, Escola do Parapsiquismo, Mara, 40 manobras. Agora o professor Felipe Mansur irá falar sobre o Congresso de Tenepsologia. Pessoal, nós pedimos aqui o espaço do Amigos da Enciclopédia, que hoje é o buffer financeiro do CAEC. Amigos da Enciclopédia sustenta 40% de toda a despesa do campus, com tertuliário, holociclo, holoteca, para a gente poder dar um recado sobre o Congresso de Tenepsologia que começa amanhã. Então, para aquelas pessoas, principalmente, que estão inscritas online ou que desejam se inscrever online, nós temos aqui alguns recados. Primeiro, o curso do professor Valdo não será transmitido via internet. Porém, para aquelas pessoas que estão inscritas online, elas receberão um login e senha para assistir o curso do professor Valdo que começa amanhã. Uma outra questão. Para todos os inscritos online, os vídeos do congresso ficarão disponíveis durante um mês para download.
Então a pessoa poderá acessar o servidor e fazer download de todos esses vídeos, mesmo que ela não tenha aí condições de assistir ao vivo, ela pode assistir então através do download com seu login e senha específico pelo site do SEAEC. Mais uma questão para informar a todos que para esse congresso nós contratamos um link dedicado de internet. Então não haverá problemas de conexão. Nós temos uma redundância, nós temos o link de internet de fibra ótica chegando no discernimento e contratamos mais um link, caso haja algum problema, nós vamos ter uma redundância, então as pessoas podem ficar tranquilas que o congresso vai ser transmitido com uma qualidade muito boa de imagem e download. E também será possível fazer perguntas através do online. As pessoas que vão ganhar um login e senha, como eu já falei, vão acessar uma página, que é a página do SEAEC virtual, e elas vão entrar num sistema Moodle, para quem conhece o sistema de ensino à distância, e as pessoas vão poder interagir com o palestrante através do envio de perguntas online também. Maiores informações e inscrições na recepção do SEAEC ou no 45 3525 2652. As inscrições para o congresso online, elas têm um preço diferenciado a menor do preço presencial. Obrigado. Olá, boas tardes a todos. Estou aqui em nome da IAC para convidá-los para o ECP2, que acontecerá agora em fevereiro de 2013, final de fevereiro, início de março, na Cidade do México. É um convite para uma imersão na Cidade do México. Começa com o ECP2 e depois temos mais uma semana de imersão energética e cultural na Cidade do México. Então, convido a todos os que estão aqui presentes, os que estão em casa, para colaborarem com seus pensenes, com suas energias, para interagir na Cidade do México. É o segundo ECP2 no México, e contribuir com essa mudança holopensênica consciencial na Cidade do México. Então, mais informações, vocês podem entrar em contato conosco através do e-mail iacbrasil@iacworld.org, ou qualquer coisa pelo telefone 45 8404 5923. Faça parte dessa interação energética e cultural na Cidade do México. Obrigado. Boa tarde a todos. O convite é para você que admite a possibilidade de atingir a despeticidade ainda nessa vida. Nós estaremos com o curso Despeticidade, um curso de campo apresentado pelos EPICONs, Moacir Gonçalves, Luiz Gonçalves e João Bonassi. É um curso que tem 3 campos bioenergéticos, um campo de desbloqueio encefálico, um campo de exercício de expansão energossomática e um outro campo que é o energoduto interassistencial. Nós temos também uma atividade mental somática que nós utilizamos o sorteio dos principais verbetes discutidos no ano sobre a despeticidade. Então, quem quer desenvolver e alcançar a despeticidade tem que começar pelo primeiro passo, que é estudar e se aprofundar no assunto. Então, quem estiver aqui na semana, no dia, vai acontecer no dia 24 a 26 agora de dezembro, de sexta a domingo. Então, o local vai ser o Salão das Dinâmicas, que vai ocorrer, então, iniciando dia 24. Então, estão convidados aí para aprofundar o assunto e colocar na sua meta existencial a despeticidade. Maiores informações pelo SEAEC, no balcão, ou pelo telefone 3525-2652. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, cuja proposta é ajudar a pessoa a fazer um levantamento da sua vida, desde o momento que nasceu até os dias de hoje, fazendo um inventário dos seus erros, acertos, conquistas, omissões e realizações, para então poder estabelecer um saldo evolutivo. E, na sequência, elaborar um plano de ação para os próximos anos, no intuito de melhorar a performance e os resultados na sua PROEX. Para isso, nós vamos contar com uma série de atividades dentro do curso e com em torno de 20 professores. Só para a gente dar aqui alguns destaques, nós vamos ter Holobiografia de Zéfiro, conferência ministrada pela professora Mabel Teles. Proexis e Judaísmo, conferência ministrada pelo professor Alexandre Zaslavski. Vamos ter também o talk show com o professor Nário Takimoto, a turma inteira
pode fazer a pergunta, todas as perguntas, para utilizar o professor Nário Takimoto como cobaia, estudo de caso. Vamos ter também maxi-dissidência do islamismo, com a experiência da professora Sheila Ali. Infiltração cosmoética na África, com a experiência da professora Juliana Costa. Vamos ter também contrapontos do parapsiquismo, com a professora Sirlene Couto, dentre outras participações e atividades. O curso ocorrerá entre os dias 9 e 12 de fevereiro do próximo ano, 2013, no período de carnaval, de sábado de carnaval até terça-feira de carnaval. E no dia seguinte ao curso, nós vamos ter um outro que é assistência de destino. Portanto, então, no dia 13 de fevereiro, na quarta-feira. O objetivo do curso é tratar desse tipo especializado de assistência que consiste em momentos críticos da vida, de uma mudança, transição ou uma decisão que vai repercutir no futuro da vida da pessoa dali para diante. E ela recebe um amparo extrafísico ou até mesmo intrafísico para poder tomar a melhor decisão. Então nós vamos abordar situações como uma mudança mais séria profissional, uma mudança de residência, um posicionamento perante a família e outras situações críticas. Também encontros de destino, abertura de caminho, decisões de destino, dentre outros temas. Então, é um curso inédito, assistência de destino, que será ministrado por mim, Laênio Loche. Ambos os cursos aqui na Cognópolis, em Foz do Iguaçu, no discernimento. Contamos com a participação de vocês. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Gostaríamos de convidar a participarem da terceira turma da Escola de Parapsiquismo, que acontece aqui no CAEC, em Foz do Iguaçu. Então, quem não conhece a escola, ela é composta de uma série de atividades que visam ajudar o aluno a desenvolver hábitos sadios e rotinas úteis voltadas ao desenvolvimento do parapsiquismo. Então, dentre essas atividades, existem 3 módulos que ocorrem aqui em Foz do Iguaçu. Esses módulos acontecem em janeiro, julho e dezembro, sendo que em janeiro o objetivo é trabalhar o autodiagnóstico, ou seja, qual que é o nível do desenvolvimento do parapsiquismo da Consim no momento, e a partir disso desenvolver atividades práticas e teóricas que ajudem o aluno ao longo de um ano a trabalhar mais esse parapsiquismo, a ter um upgrade nesse parapsiquismo. Então, quem quiser mais informações pode me procurar ou ligar aqui na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde. Convidamos a todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas, curso ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira. Esse curso é sem pré-requisitos, é um curso prático, onde qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha trabalhado as suas energias, possa fazê-lo. Aprende a fazer assim, a desassim, a fazer autodefesa energética e, principalmente, a auxiliar outras consciências com as suas energias. É um curso do dia a dia, do nosso cotidiano, porque todos os dias nós, sabendo ou não, estamos interagindo energeticamente com pessoas e com ambientes. O curso se realizará do dia 27 ao dia 30 no auditório do CAEC. Informações pelo telefone 45 35 25 2652. E informações também pelo e-mail caec@caec.org. Muito obrigada. A comissão organizadora do Jubileu de Prata e Congraçamento lembra que ainda no discernimento ocorre a exposição das ICs. Vale a pena estar lá, terá sorteio de livros, está bem bacana. Gostaria de lembrar também que eles estão oferecendo um bolo comemorativo do congraçamento do Jubileu de Prata aqui na saída do tertuliário. Lembrando que amanhã não haverá tertúlia, mas sim o curso com o professor Valdo na parte da manhã às 8 horas e na parte da tarde à 1 hora. E que o verbete na terça-feira será monoglotismo da especialidade neurolexicologia do autor professor Otto Mendonça. Uma boa tarde a todos e boa degustação do bolo comemorativo. Obrigada.